Olá, meus queridos irmãos, graças e paz, espero que todos estejam bem, apesar desse tempo difícil que nós estamos vivendo. Temos experimentado a realidade de tantas portas fechadas, não é? Temos sido estimulados exatamente a permanecermos de portas fechadas, mas nós temos entendido como igreja, como IBA, que o Senhor tem colocado diante de nós uma porta aberta e através dessa ferramenta nós podemos ser bênçãos do Senhor para abençoar os nossos irmãos da nossa igreja, da nossa comunidade, mas também abençoar outros irmãos de outras cidades, outros estados e também outros países. E nós estamos iniciando hoje uma série de reflexões que nós estamos chamando de momento apacentar. E nós cremos que nesse momento apacentar, o Senhor usará da palavra dele para falar ao seu coração, para edificar a sua fé, para fortalecer o seu amor pelo Senhor, o seu amor pela palavra do Senhor, para produzir em você perseverança e também trazer o seu coração de volta para o Senhor ou fortalecer os seus pés exatamente em Cristo Jesus. E nós vamos fazer ter esse momento, pelo menos uma vez durante a semana. Posteriormente, talvez nós tenhamos outros momentos, mas inicialmente o nosso momento apacentar será apenas uma vez na semana. Mas cremos que já será algo abençoador para a sua vida. Então eu convido você, nesse momento, a pensar comigo sobre um tema que eu creio ser muito importante para a nossa fé. Nós vamos pensar um pouco sobre o diálogo da fé com a lógica humana, ou o diálogo entre a fé e a lógica humana. E eu gostaria de observar um texto bíblico, porque essa realidade ela foi e é a realidade de todos os servos de Deus, tanto homens quanto mulheres, independente dos tempos, das épocas. Nós sempre nos deparamos com esses momentos em que a lógica humana ela está dialogando com a nossa fé. O problema é que muitas vezes nós damos mais ouvidos, à lógica humana e nos esquecemos que há momentos em que nós precisamos calar o nosso entendimento, trazer cativo todo o nosso entendimento ou a nossa razão àquilo que a palavra de Deus diz e nós cremos, mas sem muitas vezes vir, Então, convido você a olhar comigo Êxodo capítulo 4, versículo 1, um texto muito conhecido, E o texto diz assim, no versículo 1 do capítulo 4. Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que eu vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Bem, queridos, existe um diferencial muito grande que Deus deixou claro para o povo de Israel desde o início, entre ele, o Deus verdadeiro, e os deuses dos demais povos. Apesar de tantas diferenças, o nosso Deus, nós sabemos que ele é incomparável, Ele deixou muito claro que ele, como Deus verdadeiro, ele é um Deus que se comunica ao seu povo. Não apenas se comunica ao seu povo, nosso Deus é um Deus que se relaciona com os seus servos, diferente de todos os demais deuses que os povos conheciam. Se você ler Deuteronômio capítulo 4, Moisés vai mostrar exatamente essa verdade em relação a Deus para o povo de Israel. E nós estamos aqui diante dessa verdade tão clara nas Escrituras, por exemplo, o tempo todo você percebe nos textos bíblicos, no Antigo Testamento, a seguinte expressão, e disse Deus, e Deus falou, assim diz o Senhor, como os profetas faziam. E o nosso próprio Salvador, a expressão exata do ser de Deus, ele dizia, em verdade eu vos digo, o nosso Deus é um Deus que diz, o nosso Deus é um Deus que fala, o nosso Deus é um Deus que se comunica.
E nesse texto nós estamos diante de um diálogo entre Deus e Moisés, que deu-se início no capítulo 3, quando Deus se manifestou a ele naquela sarça ardente. E Deus está aqui convocando Moisés para aquilo que Deus já havia predeterminado para o seu servo, né? Deus queria que ele fosse ao Egito para libertar o povo. Enquanto Deus está conversando com Moisés, Moisés dá uma resposta para Deus no versículo 1. E a resposta que Moisés dá para Deus no versículo 1 é uma resposta pautada totalmente na lógica humana, na lógica de Moisés. E quando Deus disse a Moisés, Moisés, você vai até o Egito e você vai tirar o meu povo de lá, Moisés disse no versículo 1, Senhor, o povo não vai acreditar que o Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, está me enviando. Mas é interessante que dos versículos 2 até o 9, Deus dá a Moisés evidências de que ele, o Senhor, estaria com o seu servo, não é? E no versículo 10, Moisés, mais uma vez, ele demonstra que os olhos dele estavam na lógica humana. Os olhos dele estavam naquilo que ele acreditava ser uma limitação para obedecer a Deus. E no versículo 11 ele diz assim, Senhor, versículo 10, perdão. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Ou seja, Moisés disse para Deus, Senhor, mesmo depois do Senhor ter falado comigo agora, ter se revelado a mim, nada mudou. As minhas fraquezas, a minha fragilidade, a minha debilidade, ela continua, ela é presente, ela é um obstáculo para que eu obedeça ao Senhor. E Moisés não estava entendendo o que Deus estava mostrando para ele. E no versículo 11, Deus responde a Moisés nesse diálogo, mais uma vez conduzindo Moisés a confiar nele, a olhar, não com os olhos da lógica humana, mas olhar com um olhar de fé e confiança. Porque quando Deus ele pede algo aos seus servos, Deus ele dá condições aos seus servos, independente das dificuldades, para que os seus servos obedeçam. Meus queridos, o texto ele continua, nós teríamos muitas lições para pensarmos nesse texto, mas eu gostaria de trazer para a nossa realidade um pouco essa verdade. Meus irmãos, nós somos seres lógicos, nós somos seres racionais e isso é uma bênção de Deus. A nossa razão, ela nos impede de termos uma fé irracional, ela nos impede de sermos enganados por tantos homens enganadores que nós temos por aí. E a nossa razão, ela nos impede, inclusive, de sermos levados pelos nossos próprios sentimentos. A razão, ela evita que nós tomemos decisões insensatas. E isso é bênção de Deus. Entretanto, apesar de sermos chamados por Deus, em Romanos capítulo 12, a termos uma fé racional, nós precisamos perceber que muitas vezes, nesse diálogo entre a lógica humana e a fé, a lógica não responderá aquilo que somente na fé nós encontraremos as respostas. Porque, queridos, a fé verdadeira, ela fala da lógica de Deus. E a lógica de Deus não é a nossa lógica. É lógico que nós estamos todos em um tempo difícil e desanimador, um tempo difícil. Mas pela fé, nossa esperança está em um Deus que está acima de reinos e nações. Inclusive, o Deus que conhece cada fio do seu cabelo. É lógico que a dor e o sofrimento, eles são reais e legítimos. Não são coisas inventadas, são reais e legítimos, é lógico. Mas pela fé, queridos, nós sabemos que nós temos um Deus que ele é consolador, ele é fiel, ele é um maravilhoso conselheiro e ele derrama sobre nós o seu bálsamo, ele nos dá o seu consolo, ele demonstra o seu cuidado para conosco e as suas orientações. Ele nos diz, né,
o que fazer por meio da sua palavra. Por exemplo, é lógico que ao olhar para as pessoas, aquelas pessoas que você constantemente tem colocado diante do Senhor em oração para que elas sejam convertidas ao Senhor, é lógico que quando você olha para elas, talvez nesse exato momento, você não consiga perceber 1 milímetro de esperança de mudança de vida. Mas pela fé nós cremos num Deus do impossível que é capaz de transformar a vida de um homem, de um incrédulo, de alguém com um coração duro, da noite para o dia. No momento em que a gente menos espera. É lógico que as nossas limitações pessoais, assim como de Moisés, nossas fragilidades, nossas fraquezas, nos intimidam a nos levantarmos em uma postura de obediência a Deus. Mas pela fé, queridos, nós entendemos e cremos que o Senhor manifesta o seu poder em nossas fraquezas. E demonstra para nós que a sua graça, ela nos basta. Por fim, é lógico que as nossas frustrações e decepções nos travam e consomem a nossa mente. Mas é certo que nós temos um Deus em que o Deus que diz em sua palavra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Ou seja, todas as coisas que aconteceram, que acontecem e que acontecerão com os servos de Deus, estão sendo administradas pelo Senhor, para que você experimente o bem. E esse bem, nós já sabemos na palavra do Senhor, que é ser conformado, se tornar parecido à imagem do seu Filho Jesus Cristo, que é o melhor para nós, segundo Deus. E isso é bênção. Agora, assim como Moisés, nós também dialogamos diariamente com essa fé e com essa lógica humana. Mas hoje, as suas respostas às circunstâncias, elas estão fundamentadas na lógica humana ou na fé no Deus verdadeiro. Porque pela perspectiva da lógica humana, queridos, a conta ela não fecha. Agora, pela perspectiva da fé verdadeira, a conta ela não precisa fechar, porque nós não precisamos entender para confiarmos no Senhor. Nós não precisamos entender para que possamos aquietar o nosso coração e esperar com paciência o livramento do Senhor. Lembre-se, às vezes nós até conseguimos conciliar as duas coisas, a lógica humana e a fé. Mas quando a lógica humana ela ofuscar a sua fé, é tempo de ouvir o que Deus está falando para você em sua palavra, mesmo que você não entenda. É isso. Que Deus abençoe e guarde o seu coração nesse dia e nessa semana. Até a próxima. Deus te abençoe.